adoramos, Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos pela vossa santa cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentar um instante, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, o texto que eu vou ler está em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 1 em diante. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 3, versículo 1. Amém? 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 1. Seu filho Judas, cognominado Macabeu, ficou em seu lugar. Todos os seus irmãos os auxiliavam, bem como todos os que tinham unido a seu pai. Aceitaram generosamente a promessa de combater por Israel. Aumentou a glória do povo, revestiu-se da couraça como um gigante, cingiu-se com as armas de guerra e empenhou-se nos combates, protegendo o seu exército com a espada. Assemelhava-se nas suas ações a um leão, e parecia um leãozinho que ruge na caçada. Perseguia e robuscava com cuidado os traidores, e lançou ao fogo os que perseguiam o seu povo. Os maus recuavam diante dele, transidos de medo. Tremeram os que praticavam o mal, e a salvação do povo firmou-se em suas mãos. Seus feitos exasperaram os reis, mas alegraram Jacó, e sua memória permaneceu eternamente abençoada. Percorreu as cidades de Judá, e expulsando os ímpios, desviando assim de Israel a cólera divina. Seu nome foi pronunciado até as extremidades da terra, e ele conseguiu a adesão daqueles que estavam a ponto de perecer. Aconteceu que Apolônio convocou os gentios, e de Samaria partiu com um grande exército para combater Israel. Soube-o Judas, saiu-lhe ao encontro, venceu e o matou. Muitos caíram aos seus golpes, e os restantes puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios, tomou a espada de Apolônio, e desde então usava sempre nos combates. Senor, general do exército sírio, veio a saber que Judas cercava-se de soldados fiéis, convocados de que ele os levava a combater. Vou tornar-me célebre, disse ele, e cobrir-me de glória no reino. Vencerei Judas e suas tropas que se opõem às ordens do rei. Armou-se ele para a guerra. Um poderoso exército de ímpios marchou contra ele para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de Bet-Horon, e Judas seguiu de poucos homens e foi ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram-lhe: como podemos enfrentar tamanho exército se somos tão poucos? Tanto mais nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. É fácil, respondeu Judas. Há um punhado de gente que faz-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão e a de um punhado de homens, porque a vitória do combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Essa gente vem contra nós com insolência e orgulho para nos aniquilar.
juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, para nos despojar. Nós, porém, lutaremos por nossas vidas, nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos, não o temais. E logo que cessou de falar, arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos. Serão diante dele e foi derrotado com seu exército. Judas o perseguiu na descida de Bet-horon até a planície. Morreram cerca de 800 sírios e o restante fugiram para as terras dos filisteus. E foi assim que se espalhou o terror de Judas e seus irmãos, e todos os povos da vizinhança encheram-se de consternação. Sua fama chegou aos ouvidos do rei, e todas as nações comentaram os feitos heróicos de Judas. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus? Irmãos, a leitura do texto é extensa, mas se faz necessária. Eu preciso falar um pouco sobre a história dos Macabeus. Eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Eu estudo a Bíblia Sagrada há pelo menos 25 anos. E de todos os personagens bíblicos que nós temos narrados aqui na Escritura, Judas Macabeus é aquele que eu tenho maior simpatia, até mais do que o apóstolo Paulo, de quem eu sou devoto. Se alguém me perguntasse, Charles, na Bíblia, com exceção, é claro, do Cristo, da Virgem Maria, qual é o personagem bíblico que você mais gosta? Eu diria com certeza a você que eu gosto de Judas Macabeus. E eu vou te explicar o porquê que eu gosto tanto de Judas Macabeus diante da leitura que nós fazemos. Judas não foi um homem que fez milagres. Ele não tinha um dom de cura, de revelação, e ele nem teve um chamado a proclamar o Evangelho, ir às nações, como foi no caso dos apóstolos. Judas Macabeus, ele era um guerreiro. A palavra Macabeu no original significa martelo, e martelo é símbolo de força e de precisão. Quando Deus chama a família dos Macabeus, inicialmente o seu pai, que se chamava Matatias, Deus precisava de homens que fossem fortes naquela época e que fossem precisos na hora do combate e na hora da guerra. Por isso Macabeu significa martelo, e martelo é símbolo de força e de precisão. Quando Deus levantou Matatias, Matatias foi uma resposta providencial de Deus para o caos que a nação de Israel, que o povo de Judá estava vivendo naquela época. Interessante que sempre que Deus chama uma pessoa, que Deus levanta alguém, Deus levanta aquela pessoa, ou Deus chama aquela pessoa, para que este ou para que essa que foi chamado ou levantado por Deus, possa ser a resposta de Deus para atender o clamor de um povo, a necessidade de um povo. Então, na prática, o que isso significa? Antes de Deus chamar uma pessoa, normalmente Deus olha para a situação que o seu povo está vivendo, e aquele que Deus vai chamar vai ser essa resposta que Deus está dando a uma necessidade de um tempo e de uma época. Vou dar um exemplo claro a você. Quando Ana subiu ao templo e ela foi orar, Ana era uma mulher estéril, a mãe de Samuel, e uma vez ao ano, diz o texto sagrado, que Ana, ela ia ao templo fazer as suas orações, as suas preces. E quando Ana subiu no seu primeiro ano ao templo para fazer as suas preces, a prece que essa mulher fez, por ela ser uma mulher estéril, foi pedir a Deus a graça de que ela pudesse conceber. Então ela subiu naquela festa de peregrinação, foi diante do templo onde o sacerdote em vigor era o sacerdote Eli. Ali ela se prostrou por terra diante do sacerdote do templo, e tendo o direito de fazer uma oração prostrada, ela disse: Deus, me dá a graça de ser mãe, me dá a graça de conceber, me dá a graça de gerar um filho. Por que Ana queria tanto gerar um filho? Claro, toda mulher, ela quer a graça de ser mãe, só que dentro do contexto judaico, uma mulher que não pudesse gerar filhos, ela poderia ser devolvida pelo seu marido. Ela era símbolo para a sociedade de vergonha
porque é como se ela fosse uma mulher amaldiçoada, ou seja, dava a impressão para os judeus naquela época, de que aquela mulher, Deus havia virado as costas para ela, e que o motivo pelo qual ela se tornou estéril, ela nasceu com este problema, é o fato de que na sua história, na sua descendência, na sua raiz familiar, muitas pessoas pecaram a ponto de desagradar a Deus. Então passava-se a impressão que os seus antepassados pecaram e feriram a Deus de forma tão absurda, que de alguma maneira este pecado cometido pelos seus antepassados estava agora caindo sobre os ombros daquela mulher. Então, quando ela subia ao templo, ela estava querendo dizer na prática o que? Deus, eu não quero ser visto pela sociedade como uma mulher amaldiçoada, eu não quero ser visto pelo povo como alguém que o Senhor virou as costas. Eu quero ter a graça de conceber e continuar a descendência da minha família, do meu marido. Então no primeiro ano ela subiu, se prostrou e disse: Deus, eu sou uma mulher estéril, o Senhor me conhece, me dá a graça de ser mãe. Só que o ano se passou, ela não engravidou. Ela subiu no segundo ano, a mesma coisa. No 10º ano, a mesma coisa. 15º ano, a mesma coisa. 20º ano, a mesma coisa. Você imagina uma pessoa pedir a Deus durante 20 anos a mesma coisa, podendo fazer apenas uma oração uma vez por ano diante do templo. A gente vê que Ana é uma mulher extremamente perseverante. Você vê que mesmo não tendo uma resposta de Deus positiva, ela permaneceu ainda clamando e suplicando a graça de Deus, porque ela acreditava que em algum momento Deus poderia ouvir as suas preces. Quantos de nós que ao pedirmos a Deus alguma coisa, nós desanimamos quando nós buscamos a presença de Deus? Porque aquilo que nós estamos pedindo não aconteceu no tempo em que nós achávamos que deveria acontecer. Então, porque você achou que o tempo passou, porque você achou que os meses se passaram, porque você acredita que anos já se foram embora, e aquilo que você pediu você não recebeu, você começa a desanimar, esmorecer, desviar de Deus, se afastar da igreja ou buscar outras realidades por aí. Ana não tinha esse perfil. Ana durante 20 anos subiu ao templo, não recebeu uma notícia positiva da parte de Deus. No 22º ano também não recebeu. 23º ano, Deus ainda não falou com Ana. Quando chegou o 24º ano, ela subiu ao templo. O sacerdote Eli estava vivendo uma vida de pecado, porque os seus filhos que eram os sacerdotes, que iam na verdade conduzir o templo após a sua morte, os seus filhos se perderam, se perverteram, estavam vivendo um tempo de corrupção, de prostituição. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote ali se prostituíam na entrada da tenda de reunião, ou seja, na onde se fazia o sacrifício. Você imagina que Eli sabia tudo que os seus filhos faziam, e ele não exortava os seus filhos, ele não corrigia os seus filhos. Ele era aquela pessoa que era bem sucedida na sua vida familiar, mas era fracassado ministerialmente. Porque tem muita gente que é assim, que se tratando de ministério, de chamado, de vocação, é uma pessoa muito bem sucedida, ou seja, corresponde ao chamado, prega muito bem, canta muito bem, coordena muito bem, intercede muito bem, lidera muito bem. Mas quando você olha para a família da pessoa, você percebe que a pessoa está ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua casa. Você percebe que ela tem aptidão para o anúncio do Evangelho, para comunicar a mensagem do reino, só que a sua vida familiar está completamente destruída, e isso não adianta absolutamente nada, porque o que nos salva não é o exercício do nosso ministério, mas é a resposta que a gente vai ter que dar a Deus um dia, diante da vocação que nós assumimos. Então quando eu chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar em quantos lugares eu preguei, ou quantas pregações eu fiz. Ele vai querer saber como eu fui como marido, como eu fui como pai. É isso que está condicionada à minha salvação. Eu posso ser o melhor pregador da face da terra, mas se eu fui um péssimo pai, se eu fui um péssimo marido, eu serei precipitado nas profundezas do inferno. E não adianta justificar querendo dizer, mas pregou muito, saiu muito, se gastou muito, se dedicou muito. Aquilo que nos santifica de verdade é o que ensina a palavra, é nós vivermos com excelência a nossa vocação. Toda a nossa evangelização, ela precisa ser reflexo da nossa vida familiar. Eli
tinha esse problema. Ele era um bom sacerdote, mas era negligente com o pecado dos seus filhos. Então os seus filhos faziam o que queriam na entrada da tenda de reunião. Ele sabia do pecado, ele era conivente com o pecado, não fazia absolutamente nada. A Bíblia diz que nesse tempo a palavra de Deus não era frequente, que as visões elas eram escassas, ou seja, Deus não falava mais no meio do povo, não tinha mais palavra, não tinha mais revelação, não tinha mais contato com Deus, não tinha mais intimidade com Deus. Deus não encontrava ninguém com coração puro para manifestar a sua glória e modificar o caos que o povo estava vivendo. Aí no 24º ano, Ana subiu diante daquele sacerdote vivendo uma vida de negligência, com os filhos vivendo uma podridão de pecado. Ana se prostrou e disse: Deus, me dá a graça de ter um filho, e se o Senhor me der a graça de conceber, quando meu filho desmamar, eu vou devolver ele no templo. Que Ana está dizendo: eu não quero mais um filho para mim mesmo, eu não quero mais um filho só para a minha casa, eu quero que o filho que o Senhor me der, que ele seja propriedade tua. O Senhor vai fazer com este menino aquilo que o Senhor quiser. Ana, quando desceu no 24º ano, Ana engravidou, concebeu. Quando Samuel nasceu, cresceu, desmamou, ela levou Samuel e apresentou Samuel no templo para o sacerdote Eli. Aquele menino cresceu dentro do templo, dentro da tenda de reunião. Ele dormia ao lado da arca da aliança. Deus foi preparando aquele menino chamado Samuel. Por que Deus aceitou o pedido de Ana? Porque Deus entendeu que Samuel, ele seria uma resposta de Deus para o caos que o povo estava vivendo naquela época. Quando Deus levantou o profeta Samuel e ele começou a profetizar, pela estrutura espiritual que o profeta Samuel tinha, a voz de Deus já não era rara, as visões já não eram frequentes. Por quê? Porque existia um homem de Deus, uma resposta de Deus, o profeta Samuel, que Deus levantou e que Deus preparou para ser essa resposta de Deus para um período de silêncio, de treva e de caos que Israel estava vivendo. Então Samuel foi a resposta de Deus para a necessidade de um povo. Gente, é muito sério, porque sempre que Deus levanta alguém, ou Deus levanta um carisma, ou Deus levanta uma comunidade, ou Deus levanta uma congregação, ou Deus levanta um instituto de vida religiosa, normalmente quando Deus suscita um carisma, quando Deus levanta um ministeriado, é para que esse indivíduo, é para que essa família religiosa seja a resposta de Deus para o caos estabelecido no lugar aonde nós estamos. Por isso é muito sério. Já parou para pensar que você é a resposta de Deus para o caos do mundo atual? Deus, olhando para o caos, disse: eu preciso fazer alguma coisa. Aí chamou você, aí levantou sua obra, aí chamou você e você não atende chamado, aí chamou você e você fica arrumando desculpa, aí chamou você e você não leva a sério o chamado, você dá atenção a todas as outras coisas, mas o espiritual para você não é prioridade. Deus chamou você, mas a sua comunidade é fechada nela mesma e não agrega absolutamente nada na vida espiritual e na comunicação do reino de Deus. Nós somos uma resposta providencial de Deus para a necessidade de um caos. Samuel atendeu isso muito bem, e por intermédio do profeta Samuel, Israel foi completamente transformado pela vida de um profeta que entendeu o chamado que Deus fez. Quando Deus levantou Matatias também foi essa resposta providencial de Deus para um período de caos. Só que na época dos Macabeus, na guerra dos Macabeus, a forma com que Deus operava, com que as coisas aconteciam, era através das guerras, das batalhas, dos combates. Então qual era a ideia que se tinha sobre a soberania e o poder de Deus? Na época dos Macabeus, eles acreditavam que para você saber se um Deus estava com um povo, com uma nação ou com uma pessoa, você observava pelo tipo de vitória que eles adquiriam na guerra. Ou seja, se você saísse em combate e vocês eram vencidos no combate,
ficava entendida para todas as outras nações, que pelo fato de você ter perdido a batalha, que o seu Deus era fraco, que o seu Deus era limitado, que o seu Deus não tinha poder, e a nação que te venceu, o Deus daquela nação era um Deus soberano, maior do que o Deus que você prestava culto. Então você imagine que você perder uma batalha, era você manchar a honra de Deus. Você perder uma batalha era dizer para o mundo daquela época que o seu Deus era fraco, ele era limitado, que ele não tinha poder, que ele não era soberano. Então por isso normalmente essa ideia de poder se dava em relação aos combates que tinham naquela época. À medida que você vencia uma batalha, você se apoderava dos espólios da guerra, você ficava com aquela propriedade, com aquelas terras que eram dos seus inimigos, e a sua nação ela ia crescendo, ela ia progredindo, porque você ia vencendo batalhas, conquistando terras, ampliando territórios, e passava-se a ideia para os outros povos que o Deus de Israel era um Deus soberano que vencia todas as batalhas. É por isso que o nosso Deus, no Antigo Testamento, ele era chamado de Yahvé Sabaote, que é o Deus da guerra. Era assim que o nosso Senhor, ele era conhecido. Quando Deus levantou Matatias, Israel estava sofrendo. Israel plantava e não colhia. Quando chegava um tempo oportuno, os inimigos desciam na casa de Israel, do povo de Judá, roubavam as suas tendas, porque as casas eram feitas com o tecido de animal, roubava-se as tendas, levava-se as vinhas, abusavam sexualmente das crianças, das mulheres, levava completamente o rebanho. Ou seja, de tempos em tempos Israel era defraudado, destruído, corrompido. O povo ficava à mercê, porque eles não venciam as suas batalhas. E por que Israel não vencia as batalhas? Porque o povo tinha quebrado a intimidade com Deus, porque o povo tinha quebrado a aliança com Deus, porque o povo havia se distanciado do Senhor, porque esse povo já não tinha mais comunhão com Deus. Então as batalhas eles já não conseguiam mais vencer. Aí quando Deus levanta Matatias, ele é essa resposta de Deus para esse tempo difícil, tempo de caos, tempo de escuridão, tempo de vergonha, tempo de derrotas, tempo de humilhações, tempo de sofrimento, tempo de lágrima e de tristeza. Quando Matatias é levantado por Deus, ele monta um pequeno exército, e esse exército de alguns homens que Matatias ele vai agora trazer para junto de si, ele vai ensinar e adestrar esses homens na guerra. Mas uma das primeiras coisas que Matatias faz é ensinar os seus homens a serem tementes a Deus. O que ele está dizendo? Não basta saber manusear muito bem um escudo, não basta saber manusear muito bem uma espada, como também não é suficiente nós termos as melhores estratégias para a guerra. É necessário que sejamos tementes a Deus. Então o que Matatias fazia antes de uma batalha? Ele convocava os seus homens, era sempre um exército muito pequeno. Normalmente as batalhas que ele enfrentou era de um exército pequeno, que ele fazia parte, contra um exército que muitas vezes estava 4, 5, 6 vezes maiores do que o exército que ele tinha. Ele reunia os seus homens, levava para cima de uma montanha, e naquela montanha ele ficava 3 dias entre jejum, oração e lágrimas, consagrando a vida dos seus homens, consagrando o armamento de guerra, para que quando eles descessem para a batalha, Deus desse a eles uma senha de vitória, e quando eles fossem para o combate, ainda sabendo que o exército a ser enfrentado era um exército muito maior, eles já saíam para combater na certeza de que eles venceriam a batalha, porque eles sabiam que o Deus das fileiras de Israel estava exatamente com eles. Foi assim que Matatias foi ganhando território, foi assim que Matatias foi vencendo algumas guerras, foi assim que o seu exército foi aumentando, foi assim que eles foram se tornando cada vez mais temente a Deus, foi assim que os seus filhos foram sendo educados, foi assim que esses meninos cresceram vendo seu pai no campo de batalha. Uma das coisas mais interessantes do texto que eu gosto é que Matatias educou os seus filhos para a guerra.
Ele ensinou desde criança esses meninos a manusear espada, escudo e sobre estratégia de guerra. Ele ensinou aos seus filhos sobre caráter, sobre dignidade e sobre honra. Ou seja, a educação que Matatias ela dava aos seus filhos naquela época não era o tipo de educação que os pais negligentes de hoje dão aos seus filhos, terceirizando a educação dos filhos, dando aos seus filhos apenas que fique parte do dia em uma tela do celular. Ou seja, Matatias não educou o seu filho com negligência, como os nossos filhos na atualidade são educados desse jeito. Ou seja, para você ter um pouquinho mais de tempo na sua casa e para poder fazer alguma coisa ou outra, você enfia o celular na mão do seu filho e vai cuidar da sua vida e abandona a educação dessa criança. Aí quando cresce alguém negligente, sem vergonha, prostituto, você vai dizer: eu fiz tudo o que eu podia. Não, você não fez o que você podia, porque o resultado da educação dos nossos filhos é culpa sua. Já isso que você está dizendo. Se o meu filho virar bandido, criminoso, sem vergonha, prostituto, marginal, você está dizendo que a culpa é minha? Claro que é. Quem foi que educou o seu filho? Quem que carregou no ventre? Quem foi que deu de comer? Em algum momento da educação você errou. Não faz sentido. Você vai poder dizer: mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Você fez quase tudo, porque pai e mãe gosta de dar uma de cego. Está todo mundo sabendo que a criatura está desviando e você, cego, preso na sua cegueira, está dizendo: não, coitado, o menino é bonzinho, ele é educado. Imagina, o meu filho nunca faria uma coisa dessa. Cegueira de pais. Esses dias a professora me chamou na escola por conta do meu filho de 10 anos. Aí colocou umas 4 crianças frente a frente. Eu perguntei para o professor o que é briga na escola. Um pega o negócio de outro, que pega de outro, que briga com um, que briga com o outro. E a professora falou assim: olha, o Israel, ele é temperamental. E ela falou, pai, não fica bravo comigo não. Eu falei: não, minha senhora, fica tranquila. Eu conheço meu filho. Meu filho desse tamanho aí, com 10 anos, eu já sei que é ele quem lidera o grupo na escola. Eu sei que ele tem um poder de persuasão, mesmo sendo criança, muito grande. Eu sei que ele tem dificuldade de obedecer ordem. Eu conheço o filho que eu tenho, você pode ficar tranquilo. A correção que eu vou dar para ele é em casa. Ela falou: mas você não vai bater nele não. Eu falei: olha, para você educar o seu filho, se você quer falar de educação, eduque o filho da senhora. Se a senhora não tem, faça e eduque o seu filho. Só que a educação quem dá para o meu filho sou eu vou educar ele do jeito que eu acho que ele tem que ser educado. Isso é problema nosso lá em casa. Só que eu não cheguei na escola dizendo que a culpa era das outras crianças. Eu cheguei na escola dizendo que eu conhecia o meu filho, sabia das limitações que ele tinha, conhecia ele muito bem, e que nós íamos educar o nosso filho na nossa casa, e estava tudo resolvido. Um dia, quando eu fui na casa da minha mãe, eu dei um tapa assim no meu filho. Não foi nem coisa assim muito agressiva, por conta de uma birra que ele estava fazendo. Minha mãe falou assim, minha mãe que quebrou a minha cara e a cara da minha irmã quando a gente era criança, a gente apanhava por nada. Ela: não é assim que educa filho. E eu olhando para minha mãe pensando, minha mãe me bateu com pedra, com faca, com tijolo, com tampa de panela de pressão. E eu encostei no meu filho, ela está dizendo que não é assim que educa filho. Aí eu olhei lá e falei assim: não é assim que educa filho. Eu falei: mãe, se a senhora quiser educar algum filho, a senhora faça um e eduque. Porque a senhora não é referência de educação. Porque a minha irmã virou alguém que não presta e eu virei bandido. Então, se tem uma coisa que a senhora não sabe fazer, é educar filho. Então a senhora não conversa comigo sobre educação de filho, porque isso é uma coisa que a senhora não sabe fazer. Inclusive meu outro irmão está preso. Então assim, para a senhora educar filho, a senhora não sabe nada sobre educação de filho. Aí minha esposa olhou aquilo e falou assim: nossa, eu não devia ter falado assim com a sua mãe. Eu falei assim: não tem conversa comigo. Eu sou curto e grosso. Se ela quiser educar filho, ela educa o filho dela, mas na educação dos meus filhos, nem pai, nem mãe, nem amigo, nem vizinho, nem sogro, nem sogra, ninguém vai me dizer absolutamente nada, porque a responsabilidade da salvação e da condenação dos meus filhos está sobre os meus ombros, e eu não vou terceirizar isso com ninguém. Está sobre os nossos ombros. Eli era cego, via os filhos negligentes. Teve uma mãe que veio conversar comigo esses dias, falou assim: Charles, mataram meu filho, nunca fez mal para ninguém,
um menino bom, um menino educado, obediente. Eu pensando, vocês sabem que a gente conhece a mesma pessoa? Ela está dizendo que o filho dela nunca fez mal para ninguém, mas só que eu sei, esse moleque matou mais de 11 pessoas no bairro. Como é que ela chega e diz que o filho dela não fez mal para ninguém? Extremamente educado. Eu fiquei olhando e falei, essa mãe é muito séria. Ela tem algum problema, não é possível. Porque ela olha uma situação dessa, diz, tadinho do meu filho. Lógico, mãe é mãe, mas a cegueira é outra coisa. E eu pensando, como é que essa criatura não fez mal para ninguém? Só eu sei que ele matou 11. E ela está dizendo que ele é incapaz de fazer mal para uma pessoa que nunca deu trabalho, que nunca deu problema na vida. Isso é cegueira, isso é negligência. A Bíblia diz que Matatias ensinou seus filhos desde criança. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nos princípios e nos valores que a igreja nos orienta, porque senão não funciona. Não adianta, irmãos, não adianta. Aí Matatias ensinou os seus filhos, por quê? Porque ele sabia que ele ia envelhecer, ele sabia que em algum momento ele não poderia ir para o campo de batalha, ele saberia que ele poderia ser morto na guerra. E aí ele pensa, quem vai dar continuidade? Quem vai salvar o povo de Israel? Quem vai conduzir o exército? Então ele ensinou os seus filhos. Quando Matatias morreu, quem assumiu foi Macabeus, seu filho. Macabeus, na verdade, foi o nome que se deu aos filhos de Matatias, mas ele ficou conhecido assim, Judas Macabeus. Judas Macabeus assumiu o exército, e quando eles foram combater, um pequeno grupo de homens olhou para Judas e disse, como nós poderemos vencer a batalha? Se o exército inimigo é muito maior, se nós somos poucos, nós não comemos absolutamente nada, estamos fracos. Aí Judas olhou para os seus homens e disse, não faz diferença a Deus dar a vitória para um punhado ou um pouco de gente. Esses homens vêm contra nós com orgulho e com insolência, mas nós vamos contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Ele disse, a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Ele encorajou os seus homens, que eram poucos, famintos, fracos, a enfrentar um exército infinitamente maior do que eles. Eles saíram para o combate. Na hora da batalha, Judas foi o primeiro a pegar espadas, se lançar contra os inimigos. A Bíblia diz que eles venceram a guerra, mataram mais de 800 homens, destruíram aquele pelotão, foram atrás daqueles que escaparam. E o nome de Judas ficou conhecido no mundo inteiro naquela época, porque era um nome extremamente destemido. Diz que a fama de Judas era como um leão naquele tempo, e ele era como um leãozinho na caçada, porque ele era prudente e perseguia os seus inimigos até encontrar. Judas ficou afamado, porque ele sabia que ele estava defendendo, ele não estava fazendo guerra por fazer, ele estava defendendo a lei, a pátria, o templo, a cidade e a nação. Ele estava dizendo, se nós não combatermos, nós seremos destruídos. Se nós não vencermos os inimigos entrarão nas nossas terras, destruirão as nossas famílias, matarão as nossas crianças, profanarão ao templo. Então nós precisamos combater. Judas Macabeus impregnou nos seus homens a mentalidade de que era necessário combater para que o inimigo não entrasse nas suas terras e destruísse tudo aquilo que eles haviam construído. Deus levantou este homem, ele foi como uma resposta providencial de Deus. Judas na batalha se assemelhava-se a um leão. A Bíblia diz que ele subia na montanha e invocava o nome do Senhor teu Deus, e quando descia, ele se lançava diante dos seus inimigos, sabendo que ele estava acompanhado pelo Deus das fileiras e das trincheiras de Israel. Ele sabia que se ele tivesse comunhão com Deus e fizesse aquilo que Deus estava pedindo, era impossível o exército de Judas perder batalha. Aquele homem caçava os seus inimigos, aquele homem vencia exércitos que eram infinitamente maiores do que o deles. Judas Macabeus não tinha medo de ameaça, ele não tinha medo do rei, ele não tinha medo de exército. Aquilo que ele queria era vencer os combates, era defender o seu povo, era defender a sua terra, era avançar em nome de Deus. Ele consagrava a sua vida, ele consagrava as suas armas,
ele ia para o campo de batalha e vencia as suas batalhas. A Bíblia diz que quando Judas ele estava perecendo no meio do combate, Deus sempre enviava o auxílio do céu. Quando ele teve que combater contra Lícia, quando ele teve que combater contra Timóteo, a Bíblia diz que desceu um cavaleiro vestido de branco do céu, empunhando na mão espada, que se colocou na frente do exército de Judas e motivou o exército de Judas a vencer a batalha. Quando foi contra Timóteo, a Bíblia diz que Judas estava vencendo, perdendo o combate. Diz que veio do céu 5 cavaleiros montados em cavalos brancos, empunhando espada nas mãos, que se colocou na frente do exército de Judas. Eles se lançaram contra os inimigos e venceram as batalhas. Eu estou aqui para dizer a você que nós estamos em guerra e que você foi levantado como uma resposta providencial de Deus. Só que Deus não quer homens covardes nas trincheiras. Deus quer levantar homens que tenham consciência de combate, de batalha, de saber que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades espalhados pelos ares. O inimigo tem tentado contra nós, ele quer destruir a tua casa, o teu casamento, a vida dos teus filhos. Eu quero dizer a você, guerreiro, sacode a poeira, levanta a tua cabeça, pega a tua espada, pega o teu escudo e vai para o campo de batalha. Vai para a guerra. Se você ama aquilo que você tem, vai para a guerra. Se você não quer que o diabo destrua a tua casa, vai para a guerra. Se você quer que os teus filhos permaneçam em Deus, ou por mais que tenham desviado, voltem para Deus, vai para a guerra. Vai para a guerra. Vai para a guerra para que os seus filhos não se percam. E vai para a guerra, porque se eles tiverem se perdido, para que eles voltem. Mas vai para a guerra. Chega de ficar se escondendo. Chega de ficar terceirizando a responsabilidade da batalha para outros homens. Chega. Uma das piores coisas que tem no exército é o homem desertor. É aquele que foi convocado, preparado, que foi chamado, que foi, quando viu a gravidade da batalha, voltou atrás. A nossa geração tem muito desertor, tem muito nego abandonando trincheira, tem muito homem e mulher saindo das fileiras, tem muita gente abandonando o pelotão, e os que estão ficando são poucos. Só que os poucos que estão ficando não têm medo de pegar a espada e o escudo e defender aquilo que acreditam, porque a Bíblia diz que nós seríamos um pequeno rebanho, um punhado de gente, mas que com coragem defenderíamos aquilo que nós acreditamos. Ou nós nos colocamos em combate, ou essa geração, ela começa a rugir como um leão, como fazia Judas Macabeus, ou nós seremos engolidos pelo sistema, destruído pela modernidade desse mundo, corrompidos pelas ideologias nefastas desta era. Ou nós combatemos com coragem, com vigor, ou nós seremos destruídos. Porque em guerra é assim, irmãos: ou você vence ou você é vencido, ou você ataca ou você é atacado. Então o que nós vamos fazer? Vamos ficar esperando a todo tempo o inimigo nos atacar, e a gente vai ficar se escondendo e fugindo, como na época de Gedeão sobre as montanhas? Covardia. É tempo de nós pedirmos a Deus uma estratégia para vencermos as batalhas que nós fomos colocados nela. Todas as batalhas. Eu estou vendo um tanto de criança aqui, corre para lá, corre para cá, as meninas aqui. A gente não pode perder essas crianças para o mundo, irmãos. Nós não podemos perder os filhos de vocês nem os meus filhos. A gente não pode entregar os nossos filhos para o diabo. A gente não pode entregar a nossa juventude para essa promiscuidade que está aí fora. A gente não pode. Onde eu estou aqui hospedado, eu estava tendo uma festa de 15 anos. Aí eu fui na sacada assim, fiquei olhando. Eu vi umas menininhas desse tamanho assim, ó, dessas meninas que estão aqui.
uma moça cantando umas músicas profanas, a moça só fala de balançar raba, esse tipo de coisa. E eu vendo umas meninas de 7, 8, 9 anos com dança sensual e promíscua. Eu fiquei olhando para aquilo e perguntando: cadê os pais dessa criança? Está tudo na mesa, sentando, bebendo, olhando aquilo como se fosse uma coisa comum e normal. Gente, que loucura é essa? A criança é inocente, ela está ali porque aquilo vai entrando na mente dela. Mas quem é que educa a criança? Cadê o pai dessa garota? Cadê a mãe dessa garota? Cadê o responsável por ela? Que vai dizer: menina, vem cá, isso aqui não é para a gente não. Porque, irmãos, não precisa ser de igreja. Tem gente que nunca colocou o pé na igreja, que tem princípio, que não deixa um filho seu fazer uma coisa dessa. Aí fica todo mundo com a cara desse tamanho, depois tem enchido a cara de cachaça, olhando uma cara do outro, tudo com cara de besta, as filhas dançando como se fosse um tanto de umas meninas levianas por conta do contexto que estava ali, e para o povo está tudo normal, está tudo comum. Gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? A menina adolescente vai sair de casa com uma roupa sensual, o banana do pai não tem coragem de dizer: minha filha, não é assim que você tem que andar, não. Porque eu sempre acho que o maior problema da educação dos filhos o problema é maior com o pai do que com a mãe, porque a autoridade da casa, o sacerdote da casa é o pai. Só que aí você casou com um homem banana, bunda mole, que não tem coragem de corrigir o próprio filho, que tudo diz assim: vê com a sua mãe, vê com a sua mãe. Lá em casa não é ver com a sua mãe, lá em casa quem vê sou eu, quem resolve sou eu, o problema é comigo. Então ela vê com a sua mãe, vê com a sua mãe, vê com a sua mãe, não é ver com a sua mãe. Lá em casa é assim: se você sai bagunça, minha esposa fala assim: eu vou falar com o seu pai. Na hora acaba, na hora acaba, porque a gente está perdendo essas coisas. Eu não estou dizendo que você agredir seu filho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando só sobre a autoridade, só isso. Só isso. Eu preguei ontem aqui e eu falei: a autoridade está relacionada à coerência de vida. O que vai educar alguém que está do seu lado não é o volume da sua voz, não é gritar, não é ameaçar, não é isso. Se chama coerência de vida. Porque criança é assim, eles observam a gente o tempo todo, vê a gente fazendo coisa errada, aí a gente quer dizer para eles o certo que eles têm que fazer. Só que quando eles olham para a gente, ele vê a gente fazendo coisa errada. Então o que fica registrado na mente de uma criança? Meu pai diz uma coisa, mas faz outra. Minha mãe faz uma coisa, diz uma coisa, mas faz outra. Meu pai quer uma coisa, minha mãe quer outra. Eles se combinam, a criança faz o que quer. Então a autoridade está relacionada com isso. Uma vida coerente é quando aquilo que eu digo e aquilo que eu faço é a mesma coisa. Como é que eu digo para o meu filho que ele tem que ser obediente e eu sou desobediente? Como é que eu digo que ele tem que ser honesto e eu sou desonesto? Não faz sentido, porque ele está observando o meu comportamento. Eu tenho dito em todas as minhas pregações, nos lugares onde eu passo: hoje a maior crise que a gente vive na igreja está relacionada com liderança. É a maior crise que a gente tem. O que está acabando com a nossa espiritualidade, com os movimentos, com os encontros, são as nossas lideranças. Porque são pessoas que têm um discurso alinhado, um poder de persuasão, mas que na prática vivem uma vida contrária àquilo que eles mesmos dizem. Isso é loucura, irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer, que eu vou provar para você na Bíblia o que eu estou te dizendo. Escuta. Um dia um grupo de homens, eles disseram assim acerca de Jesus, vendo Jesus pregar numa embarcação. Eles disseram assim entre eles: ele não é como os escribas e nem como os fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Presta atenção. Para que esse grupo de pessoas chegasse a esta conclusão, só existem dois caminhos lógicos para isso. Primeiro, eles precisam ter ouvido o discurso dos escribas e dos fariseus e o discurso de Jesus. E esse mesmo grupo de homens, eles precisam ter observado a vida comportamental dos escribas e dos fariseus e a vida comportamental de Jesus. Quando eles estão dizendo ele não é como escriba e nem como os fariseus,
ele fala como quem tem autoridade, eles estão dizendo assim: nós conhecemos a pregação dos escribas e dos fariseus, e nós conhecemos a vida dos escribas e dos fariseus, mas eles não têm autoridade sobre nós, porque eles dizem uma coisa, mas praticam outra. Aí eles estão dizendo: ele não é como escriba e nem como fariseu. Por que ele não é? Porque aquilo que ele diz é aquilo que ele vive. Ele não desconstrói na praticidade da vida aquilo que ele constrói com o seu discurso, com a sua pregação. Ele não é como escriba nem como fariseu. Eles estão dizendo até que enfim apareceu alguém que tem disposição em viver aquilo que prega. Ele não é como escriba nem como fariseu. Ele fala como quem tem autoridade, porque a autoridade é uma palavra ligada à coerência de vida. Ou seja, uma pessoa, para ter autoridade, ela não precisa impostar a voz. Para ela ter autoridade, ela não tem que fazer cara feia. Para ela ter autoridade, ela não tem que te ameaçar. Para ela ter autoridade, ela não precisa ter um cargo ou uma função. A autoridade é outra coisa. Uma pessoa só consegue liderar um rebanho, conduzir um povo, apontar caminhos, ser uma referência, quando o povo que está sendo liderado observa que o seu líder, ele não desconstrói no seu dia a dia aquilo que ele constrói com o seu discurso. Ele tem uma vida coerente, porque você nunca vai confiar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a sua história a pessoas que prometem, mas na prática não cumprem aquilo que prometeram. Só que nós vivemos dentro de uma bolha e a gente não sabe pensar fora da caixa. A nossa geração, ela é acostumada, ela foi ensinada a ser imbecilizada, doutrinada, reagir aos estímulos sem usar o pensamento. Você quer um exemplo? A gente está em época de campanha, e aí é a época que a gente é iludido. Em todo lugar é assim. Aqui em Minas, onde eu moro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar. Chega a época de campanha e começa a consertar a praça, passar asfalto na cidade, colocar os funcionários públicos para trabalhar. Você nunca vê tanto funcionário público na rua. Época de campanha. Por quê? Porque os políticos já sabem que a gente é trouxa. Essa é a resposta, simples. Já sabem que a gente cai nessa conversa todo ano. Nossa, como fulano está trabalhando, asfaltou, teve 4 anos de mandato, vai asfaltar nos últimos 6 meses. Nossa, como trabalhou. E a gente é manipulado por tudo quanto é tipo de prefeito, governador e por aí vai. Aí vem as promessas de campanha: aumentar isso, abaixar aquilo, você vai comer isso, vai deixar de comer aquilo, você vai poder comprar isso, comprar aquilo. A gente vai ser enganado pelo sistema. E aí eu vendo a minha dignidade, eu vendo a minha comunhão com Deus, eu troco a minha índole por uma promessa que na maioria das vezes não será cumprida. Eu quero que alguém me diga, nesses pouco mais de 500 anos do Brasil, qual foi o político que cumpriu tudo que prometeu? Qual vereador, prefeito, senador que prometeu, pelo menos que cumpriu pelo menos metade do que prometeu? Irmãos, é loucura isso. A gente é enganado em todos os aspectos. Na igreja é a mesma coisa. Aparece alguém com cara de santinho, jeito de santinho, ar de piedade, camiseta de igreja, cruz no pescoço, cadeia de todo o tamanho de Nossa Senhora, dizendo: olha, faça isso, faça aquilo, é assim, é assim. E a gente fica encantado com o personagem, mas se esquece de observar a vida comportamental do indivíduo. E aí a gente é enganado, seduzido, coagido, manipulado, induzido. Gente, que loucura é essa? A gente precisa começar a raciocinar. A gente precisa começar a ver obras. Cuidado com o excesso de ar de piedade. Cuidado com pessoas muito espirituais, porque esse tipo de gente são aqueles que mais trazem problema na igreja.
a gente é induzido o tempo inteiro, porque a gente não consegue mais raciocinar, a gente perdeu o conceito das coisas, a nossa mente está cauterizada, e a gente é conduzido feito um tanto de ovelha sendo levada por um matadouro. É como se alguém tocasse um berrante e a gente saísse igual uma manada desembestada na direção que a gente nem sabe onde é. Se tiver cheio de gente aqui na rua, na praça, e você pegar 10, 15 pessoas e colocá-las para correr em uma mesma direção, você vai perceber que a maioria das pessoas começa a correr junto sem nem saber o que está acontecendo. A pessoa devia pelo menos perguntar, mas por que está correndo? O que é que está acontecendo? Não, simplesmente todo mundo corre, porque a gente já está no automático. A gente corre sem saber se está correndo em direção ao perigo. E se quem estiver correndo em direção ao perigo, você está correndo junto. Você nem questionou por que você está correndo. E sabe o que é mais triste na igreja? A nossa vida é pautada pela palavra de Deus. Só que a gente prefere ficar com os falsos discursos, os falsos homens de Deus, do que se pautar na palavra de Deus, naquilo que a igreja ela nos orienta, irmãos. Nós somos fracos, pecadores, limitados, vamos errar, cair. Só que não é isso que determina a sua história, não. A gente pode recomeçar, se arrepender, se refazer, mas o nosso coração precisa estar quebrantado, e a gente precisa saber que nós estamos em guerra o tempo inteiro em guerra. Hoje se prega uma obediência, sobretudo no ambiente espiritual, irmãos. São Bernardo de Claraval diz que quando te pedirem alguma coisa que vai contra a sua vocação e contra a sua santidade, a castidade, mesmo que seja o Papa, você tem que desobedecer, porque ninguém tem o direito de te pedir nada que vá contra a sua vocação e contra a sua castidade. Pode ser quem for, o padre, o bispo, o papa, quem quer que seja. Se a ordem é essa, desobedeça prontamente, corra, porque não é pastor, é lobo. E lobo gosta de pregar aquilo que é errado como se fosse certo, e o certo como se fosse errado, e dizer que pessoas que são certas, elas são erradas, e que as erradas são certas, porque quer confundir a mente da gente. Judas Macabeus não caía nessa conversa, irmãos. Quando ele foi para o último combate, para o maior combate que ele enfrentou, que foi contra o rei, era o maior exército, dava 20 vezes o exército de Judas, imagina. Judas se lembrou do seu pai, reuniu um pequeno grupo de jovens, os mais corajosos que ele tinha, subiu para uma montanha, ficou lá 3 dias, jejum, oração, lágrima, consagraram as armas ao Criador do mundo. Está lá em 2 Macabeus capítulo 3, depois você lê. E aí quando eles estão descendo assim a montanha, Deus deu uma visão para Judas, uma palavra, vitória de Deus. Ele reuniu seus homens e disse: olha, depois de 3 dias rezando, jejuando, Deus me deu uma palavra, a vitória é certa. Os homens ficaram contentes. Aí Judas foi fazer aquilo que ele fazia de costume. Presta atenção no que eu vou te dizer. Judas foi conversar com os anciões, os mais velhos, lá da comunidade, lá de Judá. Quando ele chegou diante dos homens mais experientes, aqueles homens que já viveram o que Judas viveu, homens experimentados pelo tempo, eles perguntaram para Judas: você rezou? Rezei. Jejuou? Jejuei. Consagrou? Consagrei. Deus deu palavra? Deu. Qual palavra? Vitória. Tudo bem. Quero fazer uma última pergunta. Qual é a estratégia para esse combate? Judas disse: é fácil. A Judéia é uma região baixa. Nós vamos preparar a Judéia, porque o inimigo vai descer de todos os lados, cercando a Judéia nessa região baixa.
Nós vamos preparar essas montanhas com armadilhas no meio do caminho, para que quando o exército do rei descer, aqueles que escaparem das nossas armadilhas, nós vamos travar uma batalha com o inimigo aqui dentro da Judéia. Sabe o que os anciãos disseram? Está errada a estratégia. Irmãos, parece loucura. Judas nunca tinha perdido uma batalha na vida. Nunca. Consagrou, ouviu a voz de Deus, tudo certo. Só que os anciãos disseram: a estratégia não é boa, está errada. Aí Judas perguntou: então o que faremos? Eu gosto da docilidade de Judas, porque ele poderia ter dito: eu nunca perdi uma batalha na vida, eu sei o que eu estou fazendo, todo mundo tem medo de mim. Ele poderia se orgulhar, encher o peito e dizer: eu não vou perder. Só que ele olhou os mais velhos, abaixou a cabeça e disse: então qual estratégia eu sigo? Eles disseram assim: ao invés de vocês permitir que o exército do rei penetre na Judéia, saia à noite, já na madrugada, e ataque o acampamento do rei. Eles vão estar dentro das tendas, desarmados, dormindo. Vocês são um grupo de pessoas menores. Cada guerreiro nosso pode entrar dentro de uma tenda onde normalmente fica 6 a 7 homens, e a gente pode ser sucedido pegando esses homens desarmados dormindo dentro das tendas. Aí eles disseram: não é inteligente atrair o exército do rei 20 vezes maior para entrar na Judéia, porque aqui na Judéia estão os idosos, as mulheres, as crianças, as pessoas enfermas, que não podem pegar em espada. Se o exército 20 vezes maior entrar dentro da nossa terra, toda a Judéia vai ser destruída. Mas se vocês surpreenderem o inimigo e travarem uma batalha decisiva com o auxílio de Deus lá fora, por mais que vocês percam a batalha, quando eles chegarem aqui nas terras da Judéia, nós já teremos saído daqui, tanto as crianças, as mulheres, quanto os idosos. Eles disseram: Judas, nunca traga o inimigo para combater dentro da sua casa. Porque, irmãos, o inimigo tem infiltrado, penetrado dentro de casa, destruído as nossas estruturas. E aí, quando a gente vai travar uma batalha contra o inimigo, já não tem muita coisa para fazer. Eles saíram à noite, destruíram, despedaçaram o exército do rei, venceram a batalha, porque surpreenderam o inimigo. O que eu queria dizer a você: o inimigo muitas vezes tem entrado dentro da nossa casa, através das más companhias, as falsas amizades, e sobretudo, por esse objeto aqui, ó. Isso aqui tem feito a prostituição entrar dentro da sua casa. Isso aqui tem acabado com muitos casamentos. Isso aqui tem destruído e pervertido a vida de muitas crianças, tirado a inocência de muitas crianças. O problema não é o celular em si, o problema é o uso desordenado que nós fazemos das coisas. Já tem problema meu filho ver uma coisa interativa no celular? Não tem problema, mas limite o tempo. Por que ele tem que ficar o dia todo com o celular na mão? Quando eu pego para a família, as pessoas ficam assustadas comigo. Eu fui dar um celular para minha filha agora com 15 anos. Eu ia dar só com 18, mas porque ela é uma menina muito bem educada, eu dei um celular para ela. Só que celular não entra dentro do quarto da minha filha. Ela vai dormir e fica do lado de fora. Porque eu não quero até ela, igual a esses adolescentes imbecilizados, que fica dando risada nesses videozinhos de Instagram, até 2 horas da manhã, aí quando tem que ir para a escola no outro dia, não consegue acordar, porque ficou a madrugada inteira acordado, dando risadinha com um videozinho imbecil. Mas que loucura é essa? Eu não quero perder a minha filha. Não tem nada no segredo, tudo que está no celular dela eu vejo o que está, a mãe dela acompanha o que está. Porque o que uma menina de 15 anos está vendo no celular que o pai não pode ver, que a mãe não pode ver? É igual o marido que tem uma senha que a mulher não consegue acertar no celular.
Você pode ficar esperto, viu? Porque se o seu marido colocou senha, você não tem acesso, já coloca as suas antenas de molho, porque não é possível. Você já viu aquele ditado, quem não deve não teme? Sim ou não? É. Então fica ligeiro. Por que ela não pode ter acesso? Qual é o contato que você tem que ela não pode saber? Qual é a conversa que você está tendo que ela não pode ter acesso? O que é que você está vendo? O que está no histórico do seu celular que ela não pode ver? Que loucura é essa? Então isso aqui está destruindo o casamento, isso aqui está destruindo os nossos filhos, e isso aqui está matando os profetas da nossa geração. Os pregadores passam mais tempo vendo as coisas em celular, que não agrega, do que diante do Santíssimo, dobrado diante da palavra. Os seminários para padre está sendo destruído por conta disso aqui, ó. As comunidades, muita gente está saindo dela por conta disso aqui, ó.